Deus, boa noite a você, internauta, que também nos assiste. Bem, irmãos, antes de abrirmos a palavra de Deus, gostaria de um momento de oração, que todos curvassem as suas frontes. Oremos. Santo e eterno Deus, aqui estou, Senhor, para repartir o pão da vida. Amém. E é por esse motivo, Senhor, que eu peço que em mim esteja o seu Santo Espírito, para que eu venha falar o que o Senhor deseja para a tua igreja. Amém. Peço a Ti também, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que aqui estão nos ouvindo, que o seu Santo Espírito também esteja neles, para que haja entendimento da palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, para quem não sabe, eu sou um professor de Química. E ser professor de Química não é uma tarefa fácil, porque toda vez que você fala essa palavra Química, você já percebe no olhar das pessoas a rejeição. E na minha profissão, eu posso olhar tudo que eu fiz até esse momento, e eu percebo que eu tive momentos onde eu dei boas atitudes, mas também tive momentos, mais quando a sala de aula está bem conturbada, onde eu não dei boas atitudes. Eu me lembro certa vez, e esse eu me lembro com muito carinho, que eu tinha 2 alunos que estavam afastados da igreja. E eu dei um estudo aqui da igreja para eles. Irmãos, eu só dei um estudo. E tempos depois eu soube que esses 2 alunos, o Lucas e a Lidiane, retornaram à igreja por causa do estudo. Então, essa atitude é uma atitude do quê? Que me honra. E a gente tem que pensar nisso. O que a gente pode fazer para deixar a nossa marca nas pessoas? Que marca você pode trazer para uma pessoa, para que ela se lembre de você? Então, minha pregação fala sobre isso. E o título dela é Viver na Esperança. Mas, Luciano, como viver na esperança no mundo sem esperança? Como viver com esperança num país corrupto, onde vemos que a corrupção assola e não há justiça? Que esperança é essa que você está falando? Meus irmãos, com certeza não é esperança com relação à minha profissão também nesse país. Mas a esperança que nós devemos ter não é a esperança nas coisas deste mundo, mas esperança em quem? Então nós devemos ter a esperança em quem? E não no mundo. Luciano, me dá um exemplo disso. Eu vou dar para vocês hoje 6 motivos para que nós tenhamos esperança. Mas novamente, esperança em quem? O primeiro motivo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos encontra-se no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Conseguiram encontrar, irmãos? Posso ler? Está escrito: portanto,
já não há condenação para os que estão em Cristo. O nosso primeiro motivo de esperança é que Deus nos oferece perdão. Só por nós termos perdão, já temos um motivo de quê? Esperança. Irmãos, esse mundo, as pessoas não têm esperança, porque o pecado condena a mente dessa pessoa dia após dia. E tem gente que vem até cometer um suicídio porque não tem a primeira esperança. A esperança do quê? A esperança do perdão. Aquele pecado fica gravado na mente. Mas o versículo diz: não há condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Luciano, mas eu vivi uma vida, rapaz, que você não me conhece. E como é que você pode dizer isso? Isso para mim não cabe. Então vamos, irmãos, ler a Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E depois o 14. Vamos lá? Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, está escrito: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu, pregando-a aonde? Então, meu irmão, você que está me assistindo na internet, se você acha que não existe esperança para você, Jesus pregou todos os seus pecados na cruz. Amém. Aceite o seu perdão. Segundo motivo, irmãos, que eu tenho para compartilhar com vocês em quem nós devemos ter a nossa esperança, encontra-se em Romanos capítulo 8. Voltemos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Posso? Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o motivo para você ter esperança? Porque sabemos que Deus age em todas as coisas. Mas age como? Em tudo na sua vida. E por você saber que Deus age em tudo na sua vida, aí existe um grande motivo para você ter o quê? Esperança. Vou trazer algo tão estranho, mas para vocês entenderem. Todo mundo conhece a história
28, que Deus age em todas as coisas. Mas como Deus vem agir na vida de uma pessoa que ficou 12 anos sofrendo? O próprio José responde, e vamos ao livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Posso? Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, o José responde: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O próprio José ficou perguntando: por que, Senhor, 12 anos? Mas depois desses 12 anos, ele chegou para os seus irmãos e disse: vocês me fizeram mal, mas hoje eu já sei por que esse mal se tornou bem, porque Deus age em todas as coisas. Porque se eu hoje não estivesse aqui, com certeza a minha família estava morrendo de fome. E por isso que eu virei escravo, e hoje eu sou o segundo do Egito, para que eu viesse não somente trazer vida à minha família, mas também trazer vida a diversas famílias que ali estavam passando fome. José não entendeu por quê, mas depois de 12 anos ele entendeu por quê. Então, se você hoje passa por uma dificuldade, você pode ter certeza que do mal Deus levantará o bem na tua vida, porque Deus age em todas as coisas, mesmo que você não venha a entender. Deus tem um propósito para você. Eu não sei qual, mas Deus tem um propósito na sua vida. Ontem, Josias, da Igreja Central de Maricá, me pediu para dar um socorro lá no som. E eu mexendo no som, reinstalando, veio Josias: Luciano, por que você conhece essas coisas do som? E eu falei para ele: rapaz, quando eu tinha por volta de 15 a 16 anos, eu morava em São Gonçalo, não era adventista naquela época, e meu pai me obrigou a todo sábado pegar um ônibus e ir para Madureira fazer um curso de rádio e televisão preto e branco. Coisa antiga. Rádio e televisão preto e branco, no curso chamado Elétrica. Eu confesso para os irmãos, meu pai era doido que eu fosse engenheiro eletrônico. E no dia que eu fiz aquele curso, eu falei: engenharia eletrônica, jamais. Eu odiei. Mas eu vejo hoje nisso como um propósito de Deus na minha vida. Porque através do simples que eu aprendi ali, hoje eu sirvo a Deus podendo instalar o som, fazendo toda a instalação de uma igreja do nosso espírito. Naquela época eu não entendi, mas hoje eu sei. Então, irmãos, Deus sempre tem um propósito na nossa vida, por mais que a gente acredite que aquele propósito parece ser o quê? Uma loucura. Mas Deus nos mostra. Vamos agora para o terceiro motivo para que você tenha esperança. Esse motivo encontra-se no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 19 e 20.
Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Isso. Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo 18, 19 e 20. Está escrito: Paulo disse para a igreja em Éfeso: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, a riqueza da glória, da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Não sei se vocês perceberam aqui nesse versículo que Paulo ora para que haja poder na igreja de Éfeso. E ele diz que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Meu irmão, aqui está o terceiro motivo para você ter esperança. Se Deus disponibilizou o seu poder para ressuscitar Cristo, é o mesmo poder que Ele te dá hoje. Você já pensou nisso? Quando você fala de ressurreição, para muitos é algo assim que eu não acredito. Mas esse poder Deus também dá a nós. Está disponível. É só você o quê? Crer e receber esse poder. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. As situações da vida, irmãos, podem até fugir do nosso controle, mas você pode ter certeza que não foge do controle de Deus. Porque Ele quer te dar poder. Então, receba. E aí você irá viver com o quê? Com esperança. O quarto motivo para você ter esperança em Cristo, não no mundo, mas em Cristo, encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Está pertinho aí, irmão, logo depois. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Encontraram? Está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Confesso que esse quarto motivo é, para mim, o mais difícil. Mas eu tenho que ter esperança, porque Deus disse: não andem ansiosos por alguma coisa,
mendigar o pão, porque o justo não deve andar ansioso. É difícil, é difícil. Mas vou dizer uma coisa para vocês. E isso serve para mim. E talvez sirva para vocês. Se a palavra de Deus diz para a gente não andar ansioso, e no momento que a gente anda ansioso, não há motivo para ter alegria, não há motivo para ter esperança. Por quê? Porque até agora eu te dei 3 motivos para você ter esperança. Mas quando você anda ansioso, você está duvidando que Deus irá suprir todas as suas coisas. E nesse momento você deixa de ser cristão. E você passa a ser um ateu, porque você não acredita. É difícil. Mas aqui está o segredo, que talvez a gente fique ansioso. Vamos ler novamente. Diz assim, ó: não ande ansiosos por coisa alguma. Aqui está o segredo. Mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos. Talvez a gente ande ansioso porque a gente está orando pouco. Talvez a gente ande ansioso porque a gente não está suplicando a Deus. A gente não está colocando a nossa vida no altar de Deus. E é por isso que a gente fica o quê? Ansioso. Então, quarto motivo para termos esperança. Esse é o mais difícil. Mas quarto motivo: não andem ansiosos. Creia, ore, supliquem, que Deus vai atender a todas as coisas. Minha esposa, nesse ano, recebeu a ligação da diretora da escola, ali do Jovina Amaral, dizendo assim: Luciana, você perdeu a sua lotação. Você não vai ser mais professora dessa escola, em uma de suas matrículas. Ou seja, a diretora disse assim: você vai ficar voando, arruma a escola, se vira. E eu confesso que eu fiquei preocupado, fiquei ansioso. Mas a Luciana me disse assim: não vou me preocupar não, vou botar na mão de Deus e Ele vai resolver. E eu cocei minha cabeça, irmãos, e fui um cara que não tinha o quê? Fé. Falei, o bicho vai pegar. E digo para vocês, a coisa foi melhor resolvida do que eu pensava. Amém. Porque ela não ficou ansiosa. Ela orou, Deus suplicou e Deus atendeu. Amém. Amém. Então, por favor, não tenha motivo para ter esperança, porque Deus suprirá todas as suas necessidades. Amém? Amém. Vamos agora ver o quinto motivo para que haja esperança. Esse quinto motivo, hoje eu estou usando bastante Romanos. O quinto motivo encontra-se também no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos começar pelo versículo 35. Ok? E vamos até o 39. Mas vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 35. Olha só o que diz essa palavra. Maravilhoso. Posso? Olha só a promessa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia?
mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Prosseguindo, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu acho isso aqui algo assim fabuloso. Meu irmão, não há coisa nesse mundo, não há empecilho que vai te separar do amor de Deus. Por maior dificuldade que você esteja passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas você sabe. Mas está escrito: tenha esperança, porque nada nesse mundo da criação pode te separar do amor de Deus. Você pode até querer se separar do amor de Deus, mas Deus não se separa de você. Amém. Porque Ele te ama, e é por isso que Ele veio a esse mundo e morreu na cruz. Porque Ele te ama. Esse é um motivo maravilhoso de nós termos esperança. Jesus nos ama. Amém. Sexto motivo para termos esperança encontra-se no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, dos versículos 1 a 3. Posso? Em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3 diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Sexto motivo para você ter esperança: Jesus não te abandonou. Ele diz: eu irei, mas eu voltarei. Então, esse é um dos maiores motivos de termos esperança. Se nós tivermos esperanças no mundo, meu irmão, a gente vai desanimar. Se você tiver esperança nas pessoas, você também vai desanimar, porque tem muita coisa para mudar nas pessoas. Então você vai acabar como os filósofos, vivendo sem esperança, porque ele crê no homem. E muita coisa tem que mudar no homem. Não tem como ter esperança no homem. Mas nós devemos ter esperança, sim, que Jesus irá voltar. Amém. Muitos já ouviram essa história aqui na igreja, mas temos aqui pessoas que estão pouco tempo com a gente, nunca escutaram. E eu sempre irei dar um testemunho dessa história. Para você, Andréia, a Melita, não sei se já ouviu, a Lusa provavelmente sim, o Vânico, mas eu vou dizer por que eu tenho esperança. Meu primeiro filho chamava-se Lúcio Flávio. E esse filho, com 3 meses de idade, nós descobrimos um câncer chamado neuroblastoma do tipo 4.
que era o câncer parmesano. E a gente lutou com esse menino, mas felizmente esse menino veio a falecer. E aí eu ainda tenho um amigo chamado Lúcio Cordeiro, e ele já foi crente, e hoje ele é um descrente, não sei, porque já perguntei diversas vezes e ele não diz. E uma vez no meu trabalho, a gente conversando sobre Jesus, irmãos, eu me sentia um cara quase caindo a nocaute. Eu estava nos meus motivos de esperança, mas ele só me colocou contra aquela divisória, não sei que os caras ficam ali, e começou, pom. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar agora? Eu não tenho mais argumentos para que o Lúcio entenda por que eu tenho esperança. Aí eu cheguei para o Lúcio, um rapaz muito inteligente, e falei assim: Lúcio, no dia que você for pai, você vai entender. Meu primeiro filho, meu irmão, morreu de câncer. E eu tenho a esperança, porque Cristo prometeu que vai ressuscitar meu filho. Então não importa o que os seus argumentos para que eu não creia, eu tenho a esperança da ressurreição do meu filho. Amém. Nesse momento, o Lúcio fechou assim o rosto, surpreso, me deu um abraço e ele falou: você tem esperança. Amém. Então, meus irmãos, além de todos esses motivos que eu apresentei para vocês, eu ainda tenho um sétimo motivo: que Jesus vai ressuscitar aquele filho que eu perdi. Então, por que eu não vou crer em Jesus? Por que eu não vou ter esperança? Minha avó sofre de uma doença, e minha tia disse para mim no telefone: eu não sei como minha mãe tem tanta fé. Minha avó é adventista não, mas dentro do conhecimento dela, ela tem fé que ela vai ficar curada. Irmãos, eu confesso a vocês que eu não tive muito argumento para falar com minha tia, mas de repente esse vídeo ela vai entender agora. Eu vou passar o link para ela. A minha avó, ela tem ela tem esperança da cura, porque ela sabe que existe esperança. Porque está escrito: ainda que você morra, eu irei te ressuscitar. Amém. E esse é um motivo de grande esperança do cristão. Não se prenda a esse mundo, mas tenha esperança e viva plenamente o tempo que ainda você estiver nesse mundo. E leve às pessoas o que existe ainda esperança. Esse é o desejo dessa noite. Amém. Que tenhamos esperança.